Dúshnes era uma pessoa extremamente especial. Eu comecei formalmente, né, com aulas de dança aos 6 anos de idade, mas eu sinto que isso porque meus pais não me aguentavam, eu ficava dançando o dia inteiro, então eles me colocaram numa professora lá do bairro onde eu morava, na Penha, que foi uma professora muito querida, muito afetiva, para mim foi muito importante, e eu comecei, ela dava balé clássico, era aluna da Lina Bienarka, aquela polonesa também que chegou no Brasil, famosa, e nós dançávamos 3 vezes por semana, tínhamos aula 3 vezes por semana. A primeira companhia de dança que eu trabalhei foi com a Dilma de Lima, e quando depois de 7 anos a gente já começou a virar adolescente, ela falou, não tenho mais nada a ensinar com vocês, agora vocês vão para a minha professora, Lina Bienarka. Então fui eu lá, eu também ia sozinha, porque meus pais não podiam me levar, eu pegava um ônibus, ia para Alameda Santos, da Penha, e eu fiquei 1 ano na Lina, dancei Lago do Cisne, no corpo de baile, aliás a gente dançou Gisele e o Lago do Cisne, e eu estava no corpo de baile, tinha acho que uns 14, 15 anos, mas foi aí o momento meu da grande revolução. Eu falei, não quero mais essa ditadura do clássico, esse condicionamento. Eu já comecei a pensar, eu quero algo que venha da alma, de dentro. E aí foi quando eu conheci a René Gumiel. E aí eu fiz a dança com a René, dança expressionista, que eu amei na fase. Fantástico. E fora isso, o que me admirava muito na René Gumiel é que ela trouxe toda uma cultura fantástica para a gente. E ela falava muito ela trazia músicas como Messiaen, Boulez, que foi uma oportunidade de abrir para a cultura musical também, além do expressionismo, além das histórias que ela contava, da Revolução Espanhola que ela participou, que dançou nas prisões. Então para mim ela virou uma heroína e correspondeu muito nessa fase minha, né, da adolescência. Quando eu saí da René Gumiel, eu fui morar em Israel. E em Israel foi fantástico, porque eu comecei a fazer aula, também nunca deixei, com uma mulher fantástica que chamava-se Gertrude Kraus. Em Israel eu trabalhei com ela, que eu fui assim ficar 3 meses, depois eu voltei para o Brasil, e foi exatamente nessa fase que agora eu lembrei, que eu conheci a Dúshnes. Puxa vida, eu já tinha tido o primeiro filho, foi em 71 exatamente, e aí eu fiquei muito empolgada, porque era exatamente o que eu buscava nessa fase, de um trabalho mais orgânico, mais de improvisação, da espontaneidade, da criação. Olha, ela morava numa casa no Sumaré, a gente ia toda semana para lá, era um grupo muito gostoso, porque tinha amigos, inclusive eu nunca vou esquecer, hoje em dia eu tenho um aluno que é físico e eu conto para ele que eu tive 2 colegas físicos que dançavam com a gente. As aulas eram bastante interessantes, a gente trabalhava muito improvisação dentro da metodologia do Laban, né? Que são os fatores do movimento, as qualidades do movimento, etc. A sala não era tão grande, talvez até parecia com a minha, mas tinha um quintal, uma varanda que era muito bonita a natureza, então tinha esse contato também com a natureza, que para mim sempre foi muito importante. A Dúshnes era uma pessoa muito especial e ao mesmo tempo a gente precisava ter muita condição de entender o que ela às vezes falava. Ela não tinha, talvez por ser estrangeira, hoje em dia eu entendo, por ser estrangeira, ela não tinha uma fluência tão grande do português. E talvez também pela condição dela, ela tinha uma dificuldade assim do falar, mas a gente se entendia.
Tanto que até hoje eu vejo que essa mestra me deixou alguma... Às vezes, quando eu também não consigo me expressar tanto, eu me lembro da Maria Duschenes, porque eu sei o que eu quero dizer, mas às vezes é tanta intuição, tanta criatividade, que a gente... Como que eu vou expressar isso? Ela era bastante criativa e ela talvez não tenha sido muito reconhecida como coreógrafa, mas eu acho ela foi uma grande coreógrafa. Por exemplo, no Magitex, ela ficou trabalhando durante 1 ano, todos os dias, improvisações no movimento. Depois ela trouxe o Dinho para trabalhar dinâmicas. E aí a gente começou, na fase nós éramos muito rebeldes, e a gente, na hora que ela começou a sistematizar, a colocar a coreografia dentro de um né, como uma coreografia, a gente ficou meio revoltada, até porque a gente só improvisava, de repente, eu acho que por falta até de maturidade nossa, porque é muito diferente na hora que você está na aula, na classe, no trabalho de desenvolvimento, quando você vai para o palco já é um outro momento. Então houve uma certa... A gente ficou meio perturbada, tanto que após o trabalho, nós, um grupo da Duschenes, nós formamos nosso próprio grupo, como revolta de algo que a gente achou que ela formalizou muito, algo que era muito livre. Teve esse conflito. E aí nós construímos um grupo que chamou-se Grupo Ex de Dança Contemporânea, participando eu, a Nininha Araújo, a Dulce Maltês, a Lala Dan Hanselin e mais outras que éramos alunas da Duschenes, que participamos do Magitex. Quer dizer, foi um salto também, porque a gente, de certa maneira, a partir do Magitex, cortamos o cordão umbilical com a nossa grande mestra. Mas quando ela nos assistiu várias vezes, fizemos muitos espetáculos, ela falou, nossa, tá muito bom, ela gostou, para nós foi importante. Dentro do Magitex, ela deu um trabalho muito ligado com a proposta do Laban sobre espaço, que é fantástico, né? É um trabalho que você pode a vida toda pesquisar, a questão do espaço na metodologia labaniana, e ela nos levou lá na geodésica. Vocês sabem o que é uma geodésica, né? E aí nós fizemos uma improvisação nessa geodésica. Eu nunca vou esquecer, deve ter filmes. O Denilton Gomes fez um solo dentro da geodésica sobre a questão dos espaços em Laban, né? Que é toda uma teoria sobre espaço, e eu nunca vou esquecer, porque foi belíssimo. Denilton, para Duschenes, era assim considerado o grande bailarino, não que o Viola também não era, que foi discípulo dela, foi meu colega também, mas o Denilton realmente, para ela, era muito especial, ele realmente era incrível mesmo. Maria Duschenes era muito conhecida como uma professora, uma educadora, uma pessoa que era ligada, porque ela foi discípula do Laban, mas ela também era uma grande coreógrafa. Quando ela fazia os gestos que ela fazia, eram muito lindos. Ou seja, eu tenho a impressão que ela foi uma grande bailarina. Muito, muito bonita, muito sensível, muito expressiva. Então, para mim, ela era uma grande inspiração. Foi uma grande inspiração, foi muito marcante. Eu lembro que ela falava muito, quando ela falava dos movimentos, ela falava assim, quando eu vi no Nordeste um homem subindo num coqueiro, ela já observava coisas que a gente passava sem perceber. A dinâmica daquele homem, o equilíbrio. Hoje em dia eu sei pela eutonia, né, que eu trabalho já há muitos anos, como que esses homens se equilibravam para subir nesse coqueiro. Ela observava coisas, como que era a nossa capoeira. Ela observava coisas que pouquíssimas pessoas davam valor na época, né, davam muito valor. Então ela buscava muito a cultura brasileira. O legado realmente foi da grande mestra, não que eu tive outras mestras, né, como eu falei, mas assim, a sensibilidade de perceber a pessoalidade,
o corpo de cada uma. Ela tinha uma leitura corporal incrível. E essa questão que para mim é fundamental na minha pedagogia, cada corpo é um corpo, observar cada pessoa, cada criatividade de cada um, isso foi uma coisa fantástica, porque era isso que eu buscava e nela eu encontrei muito disso. E eu hoje em dia desenvolvo exatamente isso. E os trabalhos em grupo, né? O trabalho coletivo. A influência foi como dança como educação, dança como terapia, porque era extremamente terapêutico, e dança como arte, que eu continuo exatamente na mesma linha, com a mesma raiz, a partir agora da eutonia, mas foi um conceito que talvez não era, para mim foi isso, foi essa integração, que não tem essa separação, não tem essa separação. Então foi uma influência da Duchness, tenho certeza.